Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo Espírita Servos de Jesus, né? Hoje, com o tema As Cartas de Paulo, dando sequência, né? Vamos iniciar Efésios, capítulo 1. Estamos recebendo o nosso companheiro Valdir, mais uma vez, para dar sequência a esse estudo. Boa noite, Valdir. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, muito obrigado. Para iniciarmos a reunião da noite, vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel a Francisca de Xavier. Leitura de número 72, contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão. Está em Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o seu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior. Segundo, o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseveraste na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te compraz, viverá com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no lado, encontrará 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então, neste momento, vamos agradecer a oportunidade de mais um encontro, agradecendo a Deus, poder estudar um pouco mais do Evangelho do nosso Mestre Jesus, guia e modelo, que todos que estão sintonizados neste momento recebam as vibrações de amor, de carinho e de paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Valdir, passo a palavra para dar sequência ao estudo, tá? Bom estudo. Okay. Muito obrigado, boa noite a todos, né? Vamos pedir a Jesus que nos ilumine, que nos abençoe e que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo das cartas do Paulo. Ou cartas ou epístolas, né? Hoje nós vamos entrar na carta aos Efésios. Os Efésios são os moradores de Éfeso. E é interessante porque Éfeso foi o destino da primeira carta que aquele Espírito destinou lá no Apocalipse. Então, no Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7, foi exatamente ele falar do destino. Eu vou até ler aqui, que eu acho interessante essa coincidência, entre aspas, né? Então, o que ele diz aqui? Capítulo 2 do Apocalipse, né? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos
e não são, e os descobriste mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, e caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. Tens de bom, contudo, o detestares a conduta dos nicolaítas, que também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Duas coisas que eu achei interessantes aqui, que nós não vamos entrar no Apocalipse, né? Mas, primeiro, é a primeira carta que ele destina. Das 7 cartas, que os 7 espíritos, eles vão dirigir 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, dessas 7 igrejas, há uma estratégia aí para ter dirigido exatamente as 7 igrejas e dar nomes. Os nomes das igrejas podem ter uma relação com o motivo do destino. Na época que o Apocalipse foi escrito, essa carta aos Efésios certamente já tinha sido escrita pelo Paulo, porque uma das datas prováveis é entre 60 e 61. E o Apocalipse foi escrito em torno do ano 100. Então já tinha sido escrito quando veio o Apocalipse. Essas igrejas ou esses lugares já estavam, vamos dizer assim, cristianizados, né? Pelo menos já tinham informação cristã. Éfeso significa aceitável. Então, eram 7 comunidades que vão representar todas as comunidades religiosas do mundo, todas as igrejas, e essa tinha essa característica. A igreja de Éfeso, então, era uma que tinha a característica de ser aceitável. Aí ele fala das qualidades da igreja, em todos ele fala isso, das qualidades da igreja e do que ela precisa mudar. E fala, inclusive, aqui, ó, tens de bom, contudo, o detestares a conduta dos nicolaítas. Os nicolaítas eram aqueles que queriam o poder só para eles. Eram os que queriam ser dominadores, queriam dominar tudo em todo sentido. Então, dentro dessa versão aí cristã, o dominador que queria mandar em tudo não era aceitável. Então, eles falam que isso era bom lá, porque eles não queriam permitir que os dominadores permanecessem. Então, esse é um dos pontos. Essa carta, então, a carta de Paulo aos Efésios e aos moradores de Éfeso. Quando a gente fala da carta, é sempre bom lembrar que no livro Paulo e Estevão, o Paulo, lá no capítulo 7 da segunda parte do livro, ele vai falar exatamente das epístolas, e o Emmanuel, né, que escreveu o Paulo e Estevão, ele vai explicar como que surgiram essas cartas, ou seja, a partir de que momento elas começaram a ser escritas, e toda a estrutura de como foram escritas as cartas. Todas elas têm a sua história, mas a história geral é que o Paulo não conseguiria mais visitar as comunidades, ele pede a Jesus uma orientação, e Jesus diz a ele que ele podia escrever, que ele não precisava ir mais até lá. E a partir daí ele começa a escrever as cartas sob a inspiração do Estevão e de Abigail. Tem um livro que eu sempre uso aí também, que chama Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Esse livro foi editado pela Torre da Vigia, que é uma organização ligada aos Testemunhos de Jeová. E eu acho interessante esse livro, porque eles têm uma pesquisa muito boa, assim, muito bem estruturada, e eles colocam de uma forma muito interessante, eles colocam por que essa carta aos Efésios é importante, por que ela é proveitosa. Aí eles dizem assim, a epístola aos Efésios toca em quase todos os aspectos da vida cristã. Em vista do aparecimento nos tempos atuais de problemas perturbadores e da delinquência no mundo, o conselho sadio e prático de Paulo é de real proveito para os que desejam levar vida piedosa. Como devem os filhos comportar-se para com seus pais
e os pais para com seus filhos. Quais são as responsabilidades do marido para com a esposa e da esposa para com o marido? O que devem fazer os indivíduos na congregação para conservar a unidade em amor e a pureza cristã no meio de um mundo iníquo? O conselho de Paulo abrange todas essas perguntas e passa a mostrar o que está envolvido em revestir-se da nova personalidade cristã. Mediante o estudo de Efésios, todos poderão ganhar verdadeira apreciação da espécie de personalidade que agrada a Deus e que é criada segundo a vontade de Deus em verdadeira justiça e lealdade. A carta mostra também o propósito das nomeações e designações na congregação, isto é, visando o treinamento dos santos, que no caso seriam os escolhidos para a obra ministerial, para a edificação do corpo do Cristo, tendo por alvo a madureza. Eu queria só frisar aqui o seguinte. Primeiro, quando ele fala assim, em vista do aparecimento nos tempos atuais, parece que ele está escrevendo agora, nos tempos atuais, o aparecimento de problemas perturbadores e da delinquência do mundo. Parece que é hoje, né? Mas foi escrito no ano 60 da era cristã, mais ou menos. Entre 60 e 70. Tá? Depois, as perguntas que nós vamos ter as respostas delas na visão do Paulo nessa carta. Como devem os filhos comportar-se para com seus pais e os pais para com seus filhos? Quais são as responsabilidades do marido para com a esposa e da esposa para com seu marido? Esse aqui nós vamos ficar só na segunda parte, né? Na primeira nós vamos pular, não é? E o que devem fazer os indivíduos na congregação para conservar a unidade em amor e a pureza cristã no meio do mundo iníquo? Então, essas questões são importantíssimas nos dias de hoje. Porque nós estamos vivendo, pelo menos teoricamente, esses títulos aí encaixam perfeitamente na nossa realidade e outro, porque eles são assuntos de todos os tempos, na verdade. Então, a orientação que o Paulo traz, ele vai trazer em termos da época. E o nosso estudo vai ser exatamente transformar para a época atual. Por isso é importante fazer o estudo e aproveitar as orientações da carta do Paulo para a nossa edificação hoje. E ainda dentro dessa coisa da introdução, eu tenho falado muito aí do livro, né, do O Evangelho por Emmanuel, tem esse, o volume 6, que é o volume das cartas do Paulo, e neste volume aqui tem uns comentários interessantes. Ele diz aqui o seguinte, que essa carta, ela tem 6 capítulos, tem 155 versículos, e o remetente da carta é Paulo. Claro que há controvérsias quanto ao autor, mas algumas controvérsias sempre existem. Uma delas é do autor, é da autoria, e outra em relação à data. Nunca há combinação entre os estudiosos, os pesquisadores, sempre tem um que dá uma data ou uma autoria diferente. E cada um tem o seu argumento. E é claro que nós não vamos entrar nisso. Então, ela tem 6 capítulos, 155 versículos, e o remetente é Paulo. Né? Ele diz assim, a comunidade Éfeso fica localizada... Então, Éfeso é uma cidade, né, que fica localizada no território da atual Turquia. Na época de Paulo, era uma cidade próspera que contava com o famoso templo a Ártemis, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Possuía uma sinagoga em que tanto Paulo quanto Apolo pregaram. Lá residiram João, o evangelista, e Maria, mãe de Jesus. Ele, inclusive, desencarnou lá em Éfeso. Paulo passa por Éfeso em segunda viagem, no retorno para Jerusalém,
e, por ocasião da terceira viagem, ali permanece durante aproximadamente 3 anos, ensinando primeiramente na sinagoga local e depois da escola de Tirano. A carta aos Efésios contém, proporcionalmente, um conjunto muito maior de recomendações práticas para a comunidade do que os demais escritos de Paulo. Então, vejam bem, aquelas perguntas que eu falei lá da outra introdução lá do outro livro, combina com isso aqui, ó. Só que ele não entrou nos detalhes, né? Ele fala que ela tem recomendações práticas para a comunidade do que os demais escritos de Paulo, o que demonstra a intenção de indicar no cotidiano as ações que caracterizam uma conduta cristã que se estende para muito além das paredes dos templos de oração, englobando todos os aspectos da vida cotidiana de uma pessoa. A doutrina espírita nos esclarece que as diversas circunstâncias que nos rodeiam não são o resultado de conjunções fortuitas, mas o desejo da divindade a nosso respeito e as necessidades que trazemos de crescimento e progresso. Saber aproveitá-las, aquilatando o seu devido valor, é passo decisivo no nosso amadurecimento espiritual, capacitando-nos a ser servidores de Cristo em toda parte, porque somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Essa frase aqui está no capítulo 4, versículo 1 dessa mesma carta. Então, o que nós vamos ver aqui? Uma carta que tem características bem específicas, cada uma delas tem, certamente, e que, pelo jeito, nós vamos poder tirar bastante proveito dela. Inclusive, é uma das cartas que é mais discutidas aí no meio, especialmente nos meios familiares, por causa daquela... Tem umas colocações, nós vamos chegar lá, está lá no capítulo 5, se não me engano, que é exatamente sobre aquela questão da mulher obedecer ao marido e tal, e as pessoas às vezes param só na primeira frase e não interpretam o conjunto, e aí fica... Daí decidiram, né, que o Paulo é machista, que ele... E tem uma série de coisas assim que nós vamos chegar lá. Por enquanto, hoje nós vamos partir do capítulo 1, né? São 6 capítulos, já disse. Esse capítulo tem 23 versículos. E nós vamos partir dele agora para ver a parte inicial, que na Bíblia de Jerusalém chama o mistério da salvação e da igreja. E primeiro tem a saudação, né? Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos, adotivos de Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que ele aprove tomar, para levar o tempo à sua plenitude, a de, em Cristo, encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele, predestinados pelo propósito
daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que antes esperávamos em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para o seu louvor e glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação para poderdes realmente conhecer. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos conforme a ação do seu poder eficaz, que ele fez operar em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade e poder e soberania e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés e o pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em tudo. Então, esse é o primeiro capítulo. Esse ficou fácil de entender, né? De interpretar, como todos os outros, né? Mas esse nem tão complicado. Então, nós estamos iniciando a carta. Como toda carta, como todo escrito, como toda comunicação, como toda palestra, como todo trabalho que liga essa comunicação nossa uns com os outros, ela tem o princípio, o desenvolvimento e a conclusão. É importante a gente analisar isso, até mesmo analisar o conteúdo de cada parte e entender as divisões que tem essas partes da comunicação. A gente estava esses dias fazendo curso de expositor lá no cantinho, e uma das coisas que a gente frisou muito foi essa questão da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Então, normalmente, nós temos um tema. Quem vai fazer redação do Enem é importante atentar para isso, né? Você tem um tema, você vai discorrer sobre um tema. Para você discorrer sobre esse tema, você vai iniciar fazendo uma introdução ao assunto, depois, na sequência, você vai desenvolver o assunto, falar o que você precisa falar dentro da proposta que o assunto trouxe, e você depois vai concluir utilizando, de preferência, um chamamento na conclusão sobre o assunto proposto. Então, é assim que a gente pode ver. A carta como um todo tem 6 capítulos, mas cada capítulo a gente pode ver claramente que tem isso. Que tem o princípio, o meio e o fim. Introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E dentro disso aí, a gente facilita a interpretação. Então, ele começa como? Saudando, endereçando. A primeira saudação, que é a introdução, normalmente nós temos 2 partes da introdução, que é a saudação e a entrada no assunto. Então, ele fala, Paulo, quer dizer, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Então, isso aqui é a introdução dele. A saudação e a introdução. Ele está cumprimentando as pessoas e, ao mesmo tempo, exortando a entender, a buscar essa graça e a paz da parte de Deus e de Jesus. Quando ele exorta a buscar isso aí, ele está fazendo como a gente faz numa reunião, por exemplo. A gente faz uma reunião com uma prece inicial, que é a introdução, convidando as pessoas a uma elevação espiritual. Essa elevação é feita de várias formas. Então, ele fez aqui esse chamamento, falou aqui, olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, aqui ele falou o direcionamento da carta. Aos santos e fiéis. Os santos, muitas vezes, têm uma interpretação como escolhidos. Então, os santos são também os escolhidos. Escolhidos são aqueles que são fiéis em Cristo Jesus. Porque ele está escrevendo a uma comunidade por onde ele passou, por onde ele organizou essa igreja, e nessa organização da igreja, ele pregou o evangelho de Jesus. Então, já eram pessoas que já estavam escolhidas e estavam naquela condição de fiéis ao que ele ensinou sobre o Cristo Jesus. Importante lembrar que, na maioria das vezes, ele coloca Cristo Jesus. Em algumas, coloca Jesus Cristo. Isso tem problemas de tradução também, mas nós já entendemos. Jesus foi o homem, foi aquela pessoa que veio, nasceu de Maria, e depois de um tempo ele iniciou sua missão, e é como se a partir do tempo, do dia que ele foi batizado, que fez aquela confirmação da chegada dele, e aquela voz que veio dizendo que ele era o filho querido, né? O filho em quem ele, a voz, se comprazia, a partir dali é como se o Cristo estivesse assumindo o comando da missão, e a partir daí nós vamos ver Jesus em alguns momentos e o Cristo em outro. E o Paulo fala dos dois, porque os dois, na verdade, são o mesmo. É um espírito muito elevado que estava utilizando um corpo aqui na Terra com o nome de Jesus. Por isso ele se refere a ele o tempo todo. Por que é importante a gente fixar essa questão do Cristo? Porque o Cristo, a gente vai entendendo cada vez mais que o Cristo é, na verdade, o Espírito que está no processo de elevação espiritual, que está no processo de evolução. Então, o Cristo seria só mais um título ou adjetivo do Espírito que nós todos somos. Então, nós todos somos Espíritos. Então, poderíamos também dizer que somos Cristos. Como diz lá o Salmo, né? Que somos deuses. Porque Deus, Cristo, Espírito, é Espírito. Então, Jesus era um Espírito que tinha uma elevação muito grande e que, depois de um tempo, esse Espírito tão elevado se manifestou de uma forma muito mais intensa para mostrar que ele era o Cristo, o ungido, o escolhido, o que estava sendo esperado pelo povo de Israel para trazer o que chamou aqui de plano divino da salvação. Aí ele continua, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Ó, bendito seja, agora é uma outra parte, agora já é uma introdução ao assunto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Ou seja, nos planos espirituais, que a gente chama de céu, ele, o Pai de Jesus Cristo e nosso, certamente, abençoa todos nós. E abençoou em Cristo, porque foi através do Cristo e das manifestações dele que nós passamos a ter uma visão melhor, uma visão diferente
de Deus. A primeira visão que nós tínhamos de Deus era aquela trazida lá no Antigo Testamento, lá nos primeiros livros de Moisés, que trazia um Deus que, por comparação, ele dizia que ele era como o Senhor dos Exércitos, como um general. Naquele tempo, na época de Moisés, era a expressão que cabia para comparar Deus, porque ele precisava passar a ideia de um Deus poderoso, de um Deus que resolvia, que mandava mesmo, que determinava e que vencia a luta. Então ele passou essa ideia desse Deus general. Quando vem Jesus, ele já vem passando a ideia de um Deus bondoso, caridoso, misericordioso. Quando vem Jesus, na hora que ele vai falar de Deus para nós de uma maneira assim, de uma das mais elevadas que ele falou, foi quando ele vai ensinar o Pai Nosso. Quer dizer, Pai Nosso que estais nos céus. Pai Nosso que estais nos céus. Então, isso que Jesus trouxe para nós, da nossa filiação com Deus e a nossa irmandade com Ele, e no Evangelho de João ele diz isso também, né? Que ele veio para mostrar para nós a nossa filiação com Deus e não uma espécie de uma escravização. Então, nós não somos agora escravos de Deus. Nós não estamos diante de um Senhor que temos que temer. Nós estamos diante de um Pai que somos convidados a amar. Um Pai que nos ama, um Pai que é todo-poderoso, que é todo justiça e bondade, que é todo misericordioso e que nos quer como Pai e quer que nós o tenhamos como Pai amoroso também, para que, ao invés de temê-lo, que nós o amemos. E amando, nós continuamos seguindo as leis que ele deixou determinadas para nós. Nele, em Jesus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Antes da fundação do mundo, o mundo para nós é a Terra, é o nosso planeta. O nosso planeta Terra, ele foi, segundo a Gênesis do Moisés, a Gênesis conta lá no primeiro capítulo da Gênesis, fala de toda a formação do mundo, de como que era o caos a princípio, que ele faz um relato bem resumido, falando dia a dia. Claro que aqueles dias não são, como foi interpretado há muito tempo, como se fossem dias de 24 horas, são, na verdade, períodos que depois a ciência vem estudando e comprovando que esses períodos todos duraram milênios até que as coisas se organizassem em cada parte. Então, ele veio, organizou, fundou, organizou o mundo para sermos santos, escolhidos e irrepreensíveis diante dele no amor. Então, nele, em Jesus, ele, Deus, nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque antes da fundação do mundo, Terra, planeta Terra, já existiam outros mundos, outros espíritos habitando os outros mundos. E já existia um planejamento de espíritos que viriam para habitar esse nosso mundo, esse mundo Terra, esse planeta Terra. E já seríamos escolhidos e irrepreensíveis diante dele, de Deus, no amor. Então, nós tínhamos uma previsão divina de que nós viríamos aqui na Terra e iniciaríamos um processo aqui de evolução a partir de um determinado momento até atingir essa condição que ele fala aqui, ó, santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Então, nós estamos programados para amar de uma forma irrepreensível diante de Deus. Isso é
o resultado da nossa evolução. Lá na Gênese, ele vai falar da formação, e eu acho importante frisar isso, para ver essa questão da evolução como é importante. Do ponto de vista físico, ele mostra a formação do caos e vai mostrando a organização da luz, a luz menor, a luz maior, aquela que vai determinar a noite e o dia. Depois ele vai falar da separação das águas. Certamente, dentro dessa separação, ele vai colocar a água apropriada, a água saudável, no caso, a água potável, a água, sabe, aquele tudo separadinho. Quando está tudo organizado, terra e água, tudo separadinho, organizado, aí vem a plantação. Inicia o desenvolvimento da plantação, e a plantação vai desenvolvendo, vai se apropriando e vai criando condições de crescer até se tornar em condições de ser alimento para os animais. Aí vem os animais, inicia o seu desenvolvimento também, e são abastecidos pelas plantas, que são sustentadas pela água, certamente pelo oxigênio, pelo ar. E assim que os animais vão passando por um processo de desenvolvimento, de experimentação, inclusive experimentação do corpo, para que esse corpo fosse mais aperfeiçoado, para chegar na condição humana, e assim que tudo isso acontece, lá no sexto dia, vem o homem. Paralelamente, ou juntamente, vem o desenvolvimento do princípio espiritual, que vai passando por todo esse processo de evolução, até chegar na condição humana e nascer um homem, agora, ao invés de princípio inteligente, só espírito, só inteligência. E, a partir daí, essa inteligência inicia um outro nível de evolução, de aperfeiçoamento, agora com a racionalidade mais desenvolvida, para que ele agora, então, comece a, sendo santo, escolhido, ser irrepreensível diante dele, de Deus, no amor. Então, nós estamos condenados a amar de uma forma irrepreensível diante de Deus. Essa é a nossa condenação. Essa é a expectativa que Deus tem conosco, que nós aprendamos a amar cada vez mais e cada vez melhor. E na medida que vamos amando cada vez mais e cada vez melhor, nós vamos construindo e assumindo a própria felicidade. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. Então, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, ele é colocado para ensinar para nós qual seria o nosso compromisso. Então, quando ele vem, e muito tempo depois, se nós iniciamos lá no mundo primitivo, e agora já estamos no mundo de prova e de expiação, e Jesus veio para nós aqui, é porque só agora nós temos condições de começar a entender o amor. Então, nós somos, como ele diz aqui, uma figura interessante, filhos adotivos por Jesus Cristo, ou seja, adotados por ele, que assumiu a responsabilidade sobre o nosso planeta e certamente sobre todos nós, para fazer com que nós possamos atingir essa condição de agraciado no amado. Ou seja, ele nos agraciou e nos deu essas condições de nos sentirmos amados por Deus, para que possamos aprender a amar também. Gente, eu estou falando disparado aqui, mas quando vocês quiserem falar alguma coisa, eu não sei se tem jeito de interromper, tem ou... Acho que não tem não, né? Mas tem como escrever aí alguma coisa, e o Lázaro pode passar para mim ou durante ou depois, mas pode participar também, tá? Quem achar que deve.
Precisa. Valdir, quem Oi. quiser perguntar ou comentar alguma coisa, é só colocar no chat que eu passo para você no final. Ah, tá jóia. Combinado, então. É isso que eu queria chamar a atenção aí, porque às vezes a pessoa não está sabendo, né? Ok. Bom, então aqui no versículo 7 fala: E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que ele aprove tomar. Então, até aqui no versículo 10, o que ele vai falando aqui? A partir do 6, né? Para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste, de Jesus, a referência que ele faz ao sacrifício que Jesus fez aqui. Então, Jesus veio aqui e, pelo sangue dele, sangue que representa a vida, que desde lá do Levítico, especialmente no Levítico, que quando fala dos seres puros e dos impuros, ele fala da permissão para comer a carne de alguns animais, mas ele fala que o sangue não, porque o sangue é a representação da vida. Então, quando ele fala do sangue deste, de Jesus, ele está falando da vida de Jesus. Por quê? Fisicamente, Jesus ofereceu a vida dele aqui, simbolizada no sangue, para termos a redenção, para termos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aí a gente vai buscando o entendimento. Então, Jesus veio, mostrou para nós como deveríamos fazer para alcançar a redenção, a salvação, a remissão dos pecados, ou seja, a transformação dos erros em acertos. Ele veio mostrar para nós, ensinar para nós o que deveríamos fazer, o que deveremos fazer a partir do entendimento do que ele veio ensinar para nós. Ele veio dar completar, de alguma forma, aperfeiçoar o ensinamento que até então nós tínhamos, que vinha da lei antiga. Ele veio aperfeiçoar isso para que as dúvidas fossem diminuindo. Quando Moisés trouxe uma visão de justiça, que era o que era possível entender naquele momento, porque antes nem ideia de justiça existia. Então, ele traz a ideia de justiça. Quando vem Jesus, com a sua graça, ele vem trazendo a ideia de amor, que é o outro extremo da justiça. Quando ele traz o amor, ele vem ensinar para nós como que definitivamente será a remissão dos nossos pecados. Porque o amor que ele ofereceu à humanidade foi exatamente a ponto de oferecer a vida. Que ele, pela compreensão que tinha da vida que continuava após a morte do corpo físico, essa vida física não tinha a importância que tem a vida espiritual. Mas para a humanidade, ainda hoje, a vida física tem uma importância muito grande. Então, quem hoje entrega a vida física em função de alguém, está fazendo um sacrifício muito grande na visão da humanidade. Quem dedica a sua vida hoje ao Evangelho, à propagação do Evangelho, à vivência do Evangelho, que sacrifica uma série de outros comportamentos, uma série de outras atividades em função do Evangelho, está fazendo um grande trabalho, um grande esforço, um grande sacrifício. Por quê? O conceito que nós temos de viver a vida física hoje ainda é muito complexo. E Jesus fez tudo isso. Ele fala que infundindo-nos toda sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme previsão
conforme decisão prévia que ele aprove tomar. Então, ele tinha prometido, especialmente aos capelinos, que em algum momento ele viria para dar as lições mais preciosas de como deveríamos nos comportar. Ele veio, deu a lição precisou, em boa parte, ser passada de forma figurada, entre parábolas, mas ele prometeu que, no outro momento, depois que a primeira lição, a lição dele inicial, tivesse sido divulgada, expandida de uma certa forma, que ele mandaria um outro Consolador, que ficaria conosco para sempre. Então, esse Consolador vem como o entendimento definitivo do Evangelho que ele ensinou e que ficou algumas dúvidas. Para ficar conosco para sempre, não é uma pessoa ou um ser, uma individualidade. É um conhecimento. Porque o que vai ficar conosco para sempre é o conhecimento que ele deixou. E é esse conhecimento que vai nos proporcionar a salvação. Como que eu vou me salvar do erro, do pecado, do engano? Eu vou me poupar disso quando eu aprender a cumprir aquilo que Jesus ensinou. Ele ensinou o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro tudo aquilo que você quer que o outro te faça. Todo mundo sabe isso de cor, não sabe? Super simples, né? É o resumo da lei todinha. Mas, se nos perguntarmos, temos agido assim? Temos amado a Deus sobre todas as coisas? Não. Eu já estou respondendo por mim, né, gente? Por que não? Porque nós estamos morrendo de medo de morrer por causa de um coronazinho, vírus, que a gente nem vê, nem conhece direito, só vê falar dele porque ele é invisível. Ele é espiritual. Espiritual no sentido de invisível, tá? Então, esse coronazinho aí que tá surgindo e está mexendo com todo mundo, eu não estou desvalorizando ele não, tá? Eu estou chamando de pequenininho porque realmente ele é invisível. Mas ele existe. Ele é uma parte material. É tipo um fluido que tem uma vidazinha e que está mexendo com a vida grande de muita gente. E nós estamos com medo. Por quê? Porque nós dizemos que amamos a Deus, mas temos medo do que Deus permite que aconteça conosco. Então é preciso rever esse valor aí. Nós dizemos que amamos o próximo, mas estamos em um grande conflito contra o próximo, que é o nosso irmão. Tudo isso precisa ser revisto, né? Conforme decisão prévia que lhe aprove tomar para levar o tempo à sua plenitude. A plenitude é o conhecimento da mensagem de Jesus a ponto de ser praticada. Quando este evangelho do reino for pregado em toda a terra como testemunho da verdade, aí então virá o fim, a plenitude, o fim do mal, do erro, do engano, mas a plenitude em termos de conhecimento e comportamento. Que é a plenitude é a de, em Cristo, encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Então vai chegar um momento de plenitude para todos nós, em que nós vamos encabeçar todas as coisas. Vamos chamar assim, encabeçar seria colocar na cabeça todas as coisas? Parece que é isso, né? Então, encabeçar todas as coisas, colocar na cabeça, não na cabeça, colocar na nossa intelectualidade, que está representada pelo cérebro físico que está na cabeça. Então, nós vamos encabeçar todas as coisas, todos os conhecimentos, os que estão nos céus e os que estão na terra.
para entender o que está no céu, nós temos que entender e vivenciar o que está na terra. E vamos ficar trocando de posição. Vamos viver um pouquinho no plano material, outro pouquinho no plano físico. Indo e voltando, nascendo, renascendo, morrendo e remorrendo, até atingir essa plenitude, que significa a plenitude em termos de conhecimento e vivência, para que nós possamos, então, atingir outras instâncias. Nele, em Jesus, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança. Nós somos herdeiros de Jesus. Tudo que foi concedido a ele é concedido a nós. Dizem que nós não somos donos do mundo, né? Mas nós somos filhos do dono. Nós somos herdeiros de todo o universo. Herdeiros de Jesus. Nós somos, pelo menos, irmãos do filho do dono, porque ele já declarou que é nosso irmão. Então, nós somos irmãos do filho do dono do mundo. Mas descobrimos que nós também somos filhos, que nós também somos herdeiros. Então, nós fomos feitos herdeiros. Como? Pelo conselho, pela orientação e pela vontade de Jesus, que veio mostrar para nós aqui, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que antes esperávamos em Cristo. Antes esperávamos. Antes era esperança. Agora, o Cristo é certeza? Ele já está em nós? Será que ele já é certeza para nós? Ou ele continua sendo uma esperança? Será que nós já nos sentimos herdeiros de Deus? Herdeiros com Jesus, pelo que Jesus trouxe para nós? Ou simplesmente ainda estamos com algumas expectativas de que o nosso mundo material vai mudar e a gente vai poder ficar eternamente por aqui mesmo, sem fazer mais grandes mudanças ao longo da vida? É hora de pensar, é hora de refletir, é hora de analisar tudo isso. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela, tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo, que ele adquiriu para o seu louvor e glória. O que vai acontecer, então? Nele estamos predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade. Fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória. Nós, os que antes esperávamos em Cristo. Vamos fazer um paralelo aqui, é o seguinte, ele fala, nele quem? Em Jesus. Predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade. Fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória. O seu louvor e glória de quem? A gente vai dizer de Deus, não é? Que parece que é isso que está falando. Mas, na verdade, é a fim de servirmos para o louvor e glória nosso. Nós, os que antes esperávamos em Cristo. Ou seja, se Cristo é Espírito, nós somos Espírito, nós esperávamos em Cristo, porque Cristo é o Espírito maior que veio mostrar para nós o quanto nós podemos ser grande e até maior do que ele, como ele mesmo disse, que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Então, a condição de Cristo é uma esperança que nós alimentamos no primeiro momento por falta de entendimento. Agora nós sabemos que nós somos Cristo, não do tamanho daquele Cristo Jesus, mas
podemos alimentar a esperança de sermos maiores, ou pelo menos de sermos iguais. Mas para chegar ao ponto que Jesus chegou e que a gente daqui de baixo acha impossível, é preciso iniciar a nossa caminhada rumo a Ele. Ele fala que a fim de servirmos para o seu louvor e glória. Então nós precisamos começar a servir a Ele, ao Cristo, ao Espírito que está em nós, que nós somos. Esse caminhar e louvar esse Espírito é louvar a nossa condição espiritual. Eu preciso desenvolver não uma esperança, mas uma certeza que eu sou Espírito, que eu sou Cristo, pequenininho ainda em relação ao outro, mas eu sou. Então, eu não sou corpo, eu não sou nada material, nada externo. Eu sou a essência desse conjunto que está aqui agora. Estou personalidade aqui na Terra, mas eu sou, de fato, individualidade. Porque eu sou uma individualidade espiritual. E foi isso que nós esperávamos em Cristo, esperávamos em Espírito, e agora já descobrimos que a esperança começa a deixar de ser esperança para passar a ser certeza. Mas é preciso que seja certeza para cada um de nós. É individual, é pessoal. Eu sou a certeza de que sou Espírito. Então, o Cristo, para mim, já não é mais uma esperança, é uma certeza. A condição daquele Cristo que veio mostrar para nós a grandeza dele é que eu não adquiri ainda. Então, eu ainda posso esperar que eu seja tão grande e maior do que ele. Ao longo de todo um processo de evolução, e aí muita gente deve estar fazendo conta aí, né? Nossa, para eu chegar na condição do Cristo Jesus, será quantas encarnações ainda vou passar, né? Aí, se fizer uma média de encarnações, de intervalo entre uma e outra, vai dar uma quantidade boa de milênios, né? Dependendo do que a pessoa acha que ainda precisa corrigir. Mas, às vezes, nós estamos bem adiantados, já não estamos nem sabendo, não estamos nem percebendo. Então, é hora de primeiro descobrir que nós somos Espírito, Cristo. É preciso descobrir e entender e valorizar, porque nós já temos valor. Nós temos valores já. Nós temos valores positivos e temos algumas carências, algumas deficiências, mas que já recebemos o como nos redimir das deficiências. Agora, começar a trabalhar sem nenhuma preocupação para consertar, para suprir as deficiências e atingir aquela condição do Cristo Jesus que veio aqui um dia mostrar para nós como é possível ser muito grande e dizer para nós que ainda é possível ser maior do que aquilo. Então, essa é uma conversa para nós. Isso é um chamamento para todos nós. Esse é o chamamento que o Paulo está fazendo como introdução na carta que ele escreve aos Efésios. Olha que importância isso. Ele está fazendo uma introdução. Depois ele vai entrar com as explicações de como se comportar para atingir isso. Então, nele também, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, olha só, o evangelho da vossa salvação, a boa nova, a boa notícia da vossa salvação, e nela, tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para o seu louvor e glória. Então, nós somos essas pessoas. Nós somos aqueles que estamos predestinados, como eu já disse, após ouvir a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, e crendo
Mas crer não é só no sentido de acreditar. É crer no sentido de vivenciar. Todos nós acreditamos que somos espírito. Já que eu estou batendo bastante nesse ponto, todos nós acreditamos nisso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que todos vocês que estão me ouvindo hoje já acreditam que são espíritos. Já creem nisso. Mas não basta crer nisso. É preciso viver de acordo com isso. Aí eu diria o contrário, que a grande maioria de nós, pelo menos, ainda não vive nessa condição de espírito. Ainda vivemos em falta em relação a isso. Ainda nos falta essa vivência que confirma essa nossa crença. Como falta a vivência de muitas outras crenças que nós temos. Eu acredito numa coisa, mas faço exatamente o contrário. E nós, que estamos selados pelo espírito dessa promessa, ou seja, essa promessa que Deus fez a nós e que Jesus veio confirmar, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, o Espírito Santo, agora no sentido de santidade mesmo, Espírito puro, para a redenção do povo que ele, Deus, adquiriu para o seu louvor e glória. Então, nós somos aqueles espíritos santos no sentido de santificação, mas também de escolha, de escolhidos, que recebemos uma promessa e que por essa promessa nós temos uma herança. E é uma herança que vai ser conquistada por nós através dos nossos comportamentos para a redenção do povo ou de cada um de nós que ele adquiriu para o seu louvor e glória. Então, aquele de nós que assumir essa condição de cristão e começar a vivenciar, estará dentro dessa proposta do louvor e glória de Deus por ter assumido a escolha que foi feita em nós para esse louvor de Deus para todos os outros homens que estão à nossa volta. Então, Jesus vem trazer a mensagem divina. Ele traz a nós, para que, através da mensagem que ele trouxe para nós, nós façamos esse louvor e a glória de Deus. E lá no Sermão da Montanha, logo depois das bem-aventuranças, ele fala da importância de deixar brilhar a nossa luz. Deixai brilhar a vossa luz diante dos homens, a vossa clareza, o vosso conhecimento, o vosso entendimento, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, o cristão é aquele que vai praticar as suas boas obras em demonstração da luz que já está acesa nele. A boa obra é que vai fazer o brilho da luz. E quando essa luz brilhar e iluminar os caminhos daqueles que ainda estão na escuridão, mas que virem essa luz através das boas ações, dos bons comportamentos dos cristãos, eles vão glorificar o Pai que está nos céus. Porque essa glorificação, Jesus que trouxe para nós, a glorificação não é especificamente para ele. Os nossos agradecimentos são a Deus por ter mandado Jesus para nós. Os agradecimentos daqueles que nós iluminamos será a Deus por ter nos mandado para eles no momento em que eles estavam na pior situação e chegou de repente aquela luz através de alguém que foi levar um prato de comida, uma cesta básica, um agasalho, uma palavra, um sorriso, uma atenção. Tudo isso sendo levado em nome de Deus vai fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos dê um espírito de sabedoria e de revelação para poderes realmente conhecê-lo. Aqui, então, no versículo 15, que na Bíblia de Jerusalém fala triunfo e supremacia de Cristo. Então, o que ele vai falando aqui? Por isso, também eu. Aí já é o Paulo falando, quer dizer, continua sendo o Paulo escrevendo a carta e agora está se referindo a ele mesmo. Tendo ouvido a respeito da vossa fé no Senhor Jesus, olha só, o Paulo vai e ensina para eles sobre Jesus. Eles assimilam o conhecimento, colocam em prática de alguma forma. E o colocarem em prática de alguma forma faz com que o Paulo não glorifique a eles, mas a Deus. Por quê? Ele passa a dar graças a Deus a respeito deles e de fazer menção sobre eles nas orações. Então, ele está dizendo que quando ele conversa com Deus nas suas orações, ele está agradecendo a Deus pela existência desse povo que está se tornando cristão. E, ao mesmo tempo, é como se ele indicasse a Deus esse povo para ser merecedor de uma atenção especial, porque eles estão fazendo jus. Na verdade, está só confirmando algo que já é, de uma certa forma, do merecimento desse povo, se realmente estão dando graças e se estão fazendo aquilo que se dispuseram a fazer a partir da mensagem que ele levou para eles. Ele está o quê? Nessa introdução, ele está cativando essas pessoas, mostrando para elas uma série de características do comportamento cristão. Na introdução de uma palestra, de um estudo, de uma comunicação, é importante chamar a atenção principalmente pelo lado mais positivo, para chamar realmente a atenção, para colocar as pessoas prestando atenção naquilo que vai ser dito depois. Então, aqui até agora, ele está chamando a atenção, mas o que ele vai dizer ainda é para frente. É quando ele vai começar a entrar naquelas características da pergunta que foi feita. É quando ele vai começar a falar do relacionamento familiar, da relação pais e filhos, filhos e pai, marido e mulher, mulher e marido, a relação das pessoas na comunidade, na organização religiosa, ele vai tratar de tudo isso. Mas para tratar de tudo isso, ele precisa chamar a atenção. Então, esse é o papel da introdução. Chamar a atenção, colocar as pessoas sintonizadas com a causa, e assim que elas estiverem sintonizadas com a causa, elas vão começar a receber e assimilar as instruções, a ponto de poder colocar em prática. Então, esse é o papel. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações. Ele ainda se dirigindo a eles, né? Falando da conversa dele com Deus e falando que Deus dê um espírito de sabedoria e de revelação para poderdes realmente conhecê-lo. Que todos que tenham essa vibração, que entrem na sintonia da prece que ele, Paulo, faz como líder, que ao entrar nessa sintonia, que eles recebam o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, que eles melhorem o entendimento e que entendam as revelações que venham a ser feitas para poderes realmente conhecê-lo. Então, a sabedoria, o espírito de sabedoria e o espírito de revelação vai facilitar o nosso conhecimento de Deus. É assim que a gente vai vendo essas coisas. No versículo 8, lá do capítulo 5 do Mateus, né, do Sermão da Montanha, ele fala, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então é isso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação,
para poderes realmente conhecê-lo. Então, nós vamos receber a instrução de como conhecer a Deus, mas principalmente de como nos comportar diante de Deus. Então, nós vamos receber a instrução. A ação será nossa. Cada um precisa fazer sua parte na ação, porque o que vai realmente prevalecer não é só a lição, mas principalmente a ação. É preciso receber a lição e, ao receber, praticar. Que Ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz. Então, aí ele já está falando da oração dele e a continuação do que ele tem pedido, que ele tem conversado na oração, né? Com o Pai da Glória. Pedindo a ele ainda, né? Que ilumine os olhos dos nossos corações, as nossas visões de tudo. Não é a visão física, é a visão espiritual de tudo. Para sabermos qual é a esperança que o nosso chamado encerra. Qual é a riqueza da glória da herança entre os santos, entre os escolhidos? E qual é a extraordinária grandeza do poder de Deus para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz que ele fez operar em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus. Ele vai ampliando e explicando cada vez mais amplamente e deixando mais claro qual será o objetivo nessa carta. E, ao mesmo tempo, já vai nos chamando a atenção para muita coisa. E nós já vamos percebendo e vamos vendo o seguinte: ele está falando da importância do Cristo, do que ele fez, por exemplo, de como que foi ressuscitado de entre os mortos, e Deus que fez isso. Ele está falando que Deus fez tudo isso porque Jesus já estava como escolhido e já tinha atingido um nível muito elevado de confirmação dessa escolha. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações para saber qual é a esperança que o seu chamado encerra. Qual é a esperança que o chamado de Deus encerra para nós? A esperança de uma pessoa melhor, de um mundo melhor, de uma vida melhor. Mas essa esperança se torna realidade quando essa pessoa melhor, que sou eu, se dedica ao trabalho de auto-melhora, de autoconhecimento, quando cada um de nós, dentro dessa proposta, busca se conhecer para trabalhar, para melhorar, para consertar. Então, a promessa vai ser essa. A promessa está feita. A glória, o resultado de tudo isso, de qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós. Eu só vou conseguir entender o poder para nós de Deus, ele fala os que cremos, né? Mas os que cremos e que entendemos, conforme a ação do seu poder eficaz, que ele fez operar em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade e poder e soberania e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no século vindouro. Qual é a extraordinária grandeza do poder de Deus para nós? Os que cremos. Será que cremos? Será que cremos com aquela racionalidade
que os Espíritos têm proposto no Evangelho segundo o Espiritismo? Na questão número 4 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta onde podemos encontrar a prova da existência de Deus. Que a gente poderia acrescentar a prova desse poder, dessa grandeza de Deus, para que essa grandeza, esse poder e essa existência seja real para nós, os que cremos, que a gente crê de fato de uma forma racional. A pergunta que o Kardec faz é exatamente nesse sentido. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Aí os Espíritos respondem de uma forma muito bacana, né? Fala, num axioma, uma verdade incontestável, utilizada pelas vossas ciências, não há efeito sem causa. Observai tudo à sua volta e a razão vos responderá. O que não foi feito pelo homem, por quem terá sido feito? Aí, quando eu entendi essa pergunta e essa resposta, eu olhei imediatamente para a natureza e comecei a ver toda a natureza, e todos nós podemos ver mentalmente agora essa natureza toda que está à nossa volta, toda essa estrutura e organização do universo, e toda essa infinidade de coisas que o homem não fez, e não faz, e não vai fazer. E aí nós podemos ver Deus em tudo isso e no próprio homem, na própria capacidade do homem de ser divino, de ser humano, de ser cristão, nessa palavra que a gente usa ultimamente, né? Mas na capacidade que o homem tem de ir muito além, no sentido de fraternidade, de bondade, de caridade e de comportamentos que estejam perfeitamente coerentes com a orientação de Jesus. E aí vai acontecer esse fenômeno que ele falou aqui. Aquele homem que nós éramos antes, aquele homem que estava espiritualmente morto e vegetando por aí só com o corpo, com a parte só física do corpo, porque o espírito não estava agindo com a consciência de ser espírito, aquele homem deixou de existir. E está surgindo a cada dia em nós um homem novo. E aquele passou a ser um homem velho, que já ficou para trás. Está nascendo esse homem novo. Esse homem novo é o que ele fez operar em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos. Antes nós éramos mortos espiritualmente. Hoje nós estamos revivendo cada vez mais, porque a cada dia nos descobrimos espírito. A cada dia nos descobrimos filhos de Deus, ligados com Deus, ou seja, moradores do plano espiritual e não da terra. Nós estamos aqui de passagem. A nossa morada é lá. A morada do espírito é a morada espiritual. A nossa casa é o universo. A casa do Pai é o universo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o universo, que é a casa do Pai, é a casa de todos os filhos. Então, a nossa casa é o universo. Nós podemos assumir esse universo. Nós podemos conquistar esse universo e fazer com que ele seja uma realidade para nós. Esse universo de Deus, ele faz parte da nossa vida. Ele é uma extensão de nós. Mas para chegar a assumir isso aí, nós vamos ter primeiro que ressuscitar. Então, ele ressuscitou Jesus de entre os mortos, fazendo-o assentar à direita nos céus. Ou seja, quando ele ressuscitou Jesus, ou quando Jesus, na verdade, não ressuscitou, ele se materializou para mostrar que ele não tinha morrido,
nós chamamos isso de ressurreição. Mas isso é o resultado da própria lei de Deus. Então, Deus fez com que isso se operasse em Jesus. E mostrasse para nós de uma forma clara, que ficasse como ensinamento para a eternidade. O que manifestou? Que Jesus, o corpo, morreu, foi enterrado. Mas o espírito permaneceu vivo, acordado, limpo, puro, livre, e se mostrou várias vezes, com toda a sua pureza, com toda a sua beleza, com todo o seu conhecimento e sabedoria, com a posse de tudo aquilo que ele tinha como patrimônio pessoal de espírito. E é isso que vai acontecer conosco ao longo das diversas mortes e reencarnações que fomos passando. Cada vez que reencarnar e desencarnar, nós vamos ressuscitar no plano espiritual de uma forma até simbólica, porque não houve morte do corpo. Um dia nós vamos nascer de novo e vamos fazendo esse ciclo como se ele fosse uma espiral que vai afinando e vai, tipo uma pirâmide, e a gente vai subindo nessa espiral até atingir aquele ponto lá da plenitude. É isso que vai acontecer. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés. E o pôs acima de tudo, como cabeça da igreja. Então, tudo ele, Deus, pôs debaixo dos seus pés. E pôs acima de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que planifica tudo em tudo. Então, ele pega o Cristo, faz com que se torne cabeça da igreja e, por ter sido através do corpo que ele veio mostrar tudo para nós aqui, fica essa mensagem no finalzinho aqui, de que é o seu corpo, porque foi através do corpo dele que nós entendemos tudo isso, todo esse processo, né? Ou pelo menos tivemos instruções para entender. Através desse corpo é que nós vamos buscar um melhor entendimento dessa outra realidade. E a igreja, essa igreja que está em Éfeso, que teve assim, vamos dizer assim, uma visualização importante lá no Apocalipse, porque ela foi citada como uma das 7 igrejas que representam todas as outras do nosso universo aqui, ou do nosso planeta. Então, nessa igreja, eles vão entender, como em todas as outras, que o Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o corpo da igreja. O corpo do Cristo vai representar o corpo da igreja. E o Cristo vai ser a cabeça da igreja, ou cabeça da igreja. Lá na frente, quando ele for falar de família, das relações familiares, quando ele falar do homem, da mulher, dos filhos, ele vai colocar de novo Cristo enfatizando como o cabeça da igreja e comparando o homem ao Cristo e a mulher à igreja. E vai fazer um simbolismo, uma comparação muito interessante, mostrando e explicando, e nós vamos entender isso, que, na verdade, o Paulo não estava sendo machista. Ele estava usando uma simbologia que bem própria dele, para representar a importância da presença de Jesus aqui, a importância da presença dele na igreja, na representação que cada igreja é. No Apocalipse, ele fala que a igreja é o castiçal e os espíritos são a luz que está no castiçal. Então, o castiçal é a igreja. A igreja sustenta a luz. Se a igreja é a mulher e a luz é a criação, é a filiação, a mulher sustenta a igreja que é comandada pelo Cristo. Mas na mulher tem Cristo, como no homem tem. Mas por causa da parte sensível que a mulher representa,
ela vai representar a igreja que tem um grande papel diante da comunidade como um todo, que é o papel de sustentar a luz que será acesa e vai brilhar gradativamente para toda a humanidade através da mulher. Porque é a mulher que, sustentando essa possibilidade, que vai receber, através da encarnação em seus corpos, esses espíritos que precisarão passar pela luz gradativamente ao longo de todos os tempos. Então, aí a gente vê o papel importante que a mulher terá e vê o papel importante do Cristo como cabeça. Que, no caso, quando ele vai falar de homem e mulher, ele vai colocar o homem comparado com o Cristo para mostrar a importância que um tem e o outro também na questão da racionalidade e da sensibilidade que existe entre as duas situações que são representadas em um corpo só. Nós vamos chegar lá e vamos ver tudo isso aí. Aguardem, né? Então, até aqui agora, ele fez uma espécie de uma introdução. Aqui termina o capítulo 1. A partir do mês que vem, né? A partir de setembro, no dia 12, 13 de setembro, nós vamos voltar a partir do capítulo 2 dessa carta aos Efésios. Eu estou deixando uns minutinhos aqui, porque se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, dá tempo de fazer. Tá? Lázaro? Valdir, Oi. tem uma pergunta, eu vou colocar na tela para você, fica à vontade, tá? Tá. Pode ler? Pode. A Caroline pergunta, como viver na condição de espírito? Como viver na condição de espírito? Isso. Primeiro, entendendo que é espírito. E considerar e respeitar isso da melhor maneira possível, vivendo a vida espiritual como se essa vida espiritual na material estiver e está em desenvolvimento. É considerar a existência de Deus, a existência de Jesus, é considerar a nossa condição de espírito e não nos preocupar tanto com a vida material. É para viver a vida material e não preocupar com a vida material a ponto de perder tudo para conquistar coisas da matéria. É só isso. É simples, né? É viver tranquilamente. É não servir a dois senhores. A Deus e a Mamon. Deus é a representação do Espírito. Mamon é a representação das coisas. Então, como viver a vida material ou a vida espiritual? Viver pensando que a Deus, ao Espírito, é para servir. E a matéria é para utilizar e não se escravizar a ela. Toda vez que nós nos escravizamos à vida material, nós estamos fazendo o contrário. Ok? Ok, Valdir. Obrigado, então, né? Boa tarde a todos nós, boa noite já, né? Vamos agradecer a Jesus, desejar a todos um bom final de mês, um bom princípio de mês que vem, e no segundo domingo estamos aqui de novo, no mesmo horário, né? Para dar continuidade agora ao capítulo 2. Muito obrigado a todos, obrigado, Lázaro, obrigado a todo mundo aí, que Jesus continue iluminando e abençoando todos nós. Obrigado. Valdir, eu gostaria de agradecer em nome do Grupo Espírita Servo Jesus, mais uma vez, lembrando que no próximo mês, dia 13 de setembro, né, daremos continuidade no capítulo 2. Então, Isso. já deixo o convite aqui de antemão. Né? Ok. Também gostaria de deixar o convite para a próxima reunião, que vai acontecer na próxima quarta, às 20 horas, com o tema Ação Social na Casa Espírita. Ok? Então, neste momento,
vamos finalizar com uma prece, agradecendo a Deus, né, elevando nosso pensamento e nosso sentimento ao plano superior, agradecendo pelo auxílio que recebemos a cada momento, a oportunidade de estar estudando o Evangelho do Mestre Jesus, né, e que possamos assimilar, entender, ter sabedoria para aplicar na nossa caminhada, no dia a dia, né. Pedimos também, né, que essas vibrações possam se estender a todo o nosso planeta, né, amparando a todos nós neste momento de transição. Que assim seja. Então, desejo a todos uma boa semana, né? E até a próxima. Obrigado, Valdir, mais uma vez. Obrigado, boa noite a todos. Jesus ilumine a todos nós.